Olá, tudo bem com você? Eu sou a enfermeira Simoni, sou professora e também fundadora do Bookinf, e hoje eu venho falar com vocês sobre um assunto muito delicado que também compete à nossa parte, né, profissionais de enfermagem, que é a abordagem, né, com vítimas de exploração infantil. É um tema muito atual, porém nem todo mundo está preparado para receber, né, essas vítimas. É um tema que ele é muito difícil de ser falado, né? É um dos temas mais difíceis da prática de saúde, mas também um dos mais importantes. A abordagem, tanto do enfermeiro, a abordagem do técnico de enfermagem, diante dessas crianças e adolescentes vítimas de exploração, ela é muito importante, esse acolhimento. Então é importante a gente poder alinhar até onde que essa abordagem ela vai acolher, ou até onde ou que forma que essa abordagem pode distanciar essa vítima aí do acolhimento necessário. Bom, é importante a gente frisar que o abuso, né, infantil, ele é um tipo de violência. É uma violência que não começa de forma extrema, é uma violência que vai se formando nos mínimos até chegar nesse momento, né, no momento extremo da violência. Então, muitas das vezes, essa violência vai chegar até a nós de uma forma silenciosa, escondida em sinais físicos, comportamentos emocionais, tá? Que aquela criança, aquele adolescente vai demonstrando aos poucos. Então, assim, nossa missão não é investigar crimes, tá? Tanto o enfermeiro quanto o técnico de enfermagem, ele não investiga, mas nós somos peça fundamental para reconhecer esses sinais, fazer o trabalho de acolhimento e acionar toda a rede de proteção para poder dar andamento nesse processo que é tão importante, ok? Então, o que nós precisamos, assim, de um objetivo geral? Saber reconhecer esses sinais de exploração, saber como agir com segurança e ética, e entender a quem e como deve ser comunicado e também evitar as atitudes que prejudiquem a vítima. Vou estar abordando esses assuntos no decorrer da aula. E aí a gente inicia com o que é exploração infantil. Até onde vai a exploração infantil? Como é que inicia a exploração infantil? A exploração infantil, gente, é quando a criança ou adolescente ele é utilizado em benefício para outra pessoa, tá? Um benefício que pode ser um benefício financeiro, um benefício sexual, um benefício de trabalho, e esse benefício em cima dessa criança ela vai ser de forma abusiva e ilegal. A exploração também, essa violência, ela pode ser parenteral, tá? Às vezes os pais se separam, ficam utilizando a criança ali, enfim. Então, os principais tipos de exploração vai ser sexual, trabalho infantil e exploração para atividade ilícita. Na exploração sexual, o corpo daquela criança ela vai ser utilizado para fins sexuais, em troca de dinheiro, favores ou ameaças, né? A gente vê aí nos jornais há muitos anos vários e vários casos onde crianças são vítimas de exploração sexuais, né? O trabalho infantil, que é um outro tipo de exploração infantil, é quando a criança ela é submetida a atividades, tá, inadequadas para aquela idade. Por exemplo, uma criança de 7, 8 anos, 10 anos, ficar dentro de um canavial cortando, tirando cana, tá? Aonde o trabalho, essa exploração infantil, além dessa criança ser submetida nessas atividades que são inadequadas para a idade, ela tem um prejudicial na saúde, dignidade e desenvolvimento. Lembrando que ela não pode estar compreendendo aquela coisa na hora, mas depois, né,
com o desenvolvimento, com o amadurecimento, ela consegue compreender tudo aquilo que está acontecendo para ela, e isso pode também trazer várias sequelas, né? Vários prejuízos emocionais, psicológicos que essa pessoa pode levar para o resto da vida. E nós temos também a exploração para atividades ilícitas, quando essas crianças elas são utilizadas por tráficos, furtos ou outras atividades criminosas. Ou seja, gente, o que a gente tem que entender? Criança, ela não consente. Ela não sabe o que ela está fazendo. Ela não sabe se aquilo que ela está fazendo vai trazer um prejuízo maior para ela hoje ou amanhã. Ela não tem essa noção, tá? Mesmo que ela aceite, existe uma coerção, um medo, uma manipulação. Às vezes ela está inserida naquele meio, tem aquele fator, né, cultural, aquele fator familiar, o meio das pessoas que ela vive, que ela está sendo criada, influencia muito, ok? Na prática, raramente a criança vai verbalizar que ela está passando por um momento que ela está sendo explorada, né? Então, muitas das vezes, o profissional, fica a cargo do profissional ter esse olhar clínico, esse olhar mais crítico, para poder observar todo aquele entorno. E aí vem aquela questão holística, né? Ter um olhar holístico, ter um olhar clínico, ter uma mente aberta para poder entender tudo que se passa e poder organizar isso também na sua mente para você poder orientar e também relatar para outros profissionais aquilo que você está observando em relação àquele paciente, tá? Então, sinais físicos, nós temos falas, sinais comportamentais, sinais sociais. Por exemplo, sinais físicos, fala, lesões em regiões íntimas, dificuldade para sentar ou andar, infecções urinárias de repetição, ISTs em criança. Gente, ISTs em criança, né? Não precisa nem falar. Gravidez na adolescência precoce sem um contexto claro, tudo isso é sinal de alerta, tá? Sinais comportamentais: medo, medo excessivo de adulto, comportamento sexualizado demais. Existem comportamentos que são sexualizados, que são muito incompatíveis com a prática. Isolamento, agressividade súbita, choro sem qualquer causa aparente. Tudo isso são sinais comportamentais, ok? Sinais sociais é quando a criança ela está sempre acompanhada por um adulto que responde por ela. Muitas das vezes esse adulto oprime ou não deixa com que essa criança fale sozinha. E aí a gente vai ter aquelas versões contraditórias, né, sobre o que aconteceu. E aí muitas das vezes a criança mente, né? Então assim, os sinais sociais pode acontecer aquela manipulação. E aí é aquilo, né, gente? O corpo fala, o comportamento grita e o silêncio ele também fala. O silêncio ele é um sinal, tá? Então muitas das vezes nós temos a comunicação verbal e a não verbal. Às vezes a comunicação não verbal vai dizer tudo. Caiba a nós a saber reconhecer e interpretar. Bom, gente, qual é a conduta, né, do enfermeiro, do técnico de enfermagem? Vamos trazer aqui para o técnico, diante a suspeita, né? Acolher sem pressionar, tem que ser no tempo da pessoa. Quem tá ali passando por aquilo é a pessoa. Às vezes aquela criança, aquele adolescente não tá sabendo a criança, assim, ele não tá sabendo passar a situação, não tá sabendo digerir aquilo que está acontecendo com ele. Então a gente precisa acolher, mas sem pressionar, sem colocar tempo, não interrogar, não investigar, não forçar a criança a contar detalhes. Isso vai acontecendo naturalmente. E aí a gente entra numa questão, né? O que não dizer? E nunca, jamais dizer para uma vítima diante dessa situação:
Por que você não contou isso antes? Quando eu te pergunto, quando sua mãe pergunta e você não fala. Ah, você tem certeza que fulano fez isso? Você acha que fulano ia ter coragem de fazer isso com você? Quem fez isso com você? Como é que você não vai falar quem fez isso com você? Então, essas perguntas, essas frases, essas afirmativas, muitas das vezes o seu comportamento que você está demonstrando, em vez de fazer com que a pessoa crie um laço de confiança com você, vai fazer com que essa pessoa se distancie pior, né? Essas perguntas, essas afirmações, pode ser que essa vítima se sinta culpada. E a partir do momento que ela se sente culpada, ela pode simplesmente fechar a comunicação ali e aí o trabalho vai ser pior, né? Para poder entender, para poder chegar numa conclusão de uma situação, não só do nosso trabalho, mas também da parte investigativa por parte da polícia, conselho tutelar, enfim. Então, quais são as frases mais adequadas a utilizar? Você está segura aqui? O que você quiser contar, eu estou disposta a ouvir ou eu vou ouvir. Você não tem culpa, você não está em culpa de nada, você não tem culpa de nada. Pode ficar tranquila, eu estou aqui para poder te ajudar. Não se sinta envergonhada. Então, são frases que vão trazer para a pessoa uma segurança, vão permitir com que essa pessoa tenha uma certa comunicação com você, ok? Sempre, gente, sempre manter uma postura profissional e sempre tentar manter, e sempre não, né? Isso manter a privacidade dessa pessoa. Então, um tom de voz calmo, uma linguagem mais simples, não demonstrar choque ou raiva de frente para a criança. A criança está falando, não acredito, nossa, não acredito que fez isso, vou vontade de matar. Não, neutro, não demonstrar choque. A criança, aquele adolescente, ele precisa ver segurança no profissional e não desespero. Você está ali para você se conectar com ela e não passar o seu sentimento para ela, tá? Outra coisa que é muito importante, preservar a privacidade. Vamos evitar a superexposição, evitar a exposição desnecessária, comentários altos. Fulano aqui, ó, ela tá falando que ele pegou, né? Evitar não permitir com que curiosos comente o caso com outros profissionais que não estejam envolvidos no caso ou no cuidado. Evitar filmar, tirar foto, nem pensar que você já sabe que isso é lei. Então, preservar sempre a integridade e a privacidade daquele paciente. E aí a gente entra na questão da notificação. A notificação, ela é um dever do profissional, ele não é opção. Então, a partir do momento que eu identifiquei, eu notifico, tá? Eu não preciso passar por isso tudo só para depois notificar. A partir do momento que o profissional desconfia, ele já notifica. Então, a suspeita de violência contra a criança e adolescente, ela deve ser notificada. Não precisa ter nenhuma certeza sobre isso, tá? Explique. Por exemplo, a notificação, ela vai ser obrigatória na saúde. Para que serve a notificação? Qual é o objetivo da notificação? Proteção. Não tem outro objetivo a não ser que seja esse. A notificação, ele vem para proteger. Ele não vem para poder punir, tá? Então, o técnico vai comunicar ao enfermeiro, ou à equipe, né? E aí a gente vai seguindo o fluxo da instituição e do atendimento normal. Sobre a rede, quando a gente faz a notificação, se é criança e adolescente, nós vamos ter conselho tutelar, assistente social, polícia militar, delegacia especializada, tudo em volta para poder continuar com o processo e fazer, né, a segurança necessária, o acolhimento necessário daquela pessoa, daquele indivíduo, tá? Quem vai investigar é a rede de proteção. Nosso papel é conhecer, acolher e comunicar. Então, durante
né? Esse meio tempo de notificação, que você tá com aquela criança ali, você vai acolher ela, você vai respeitar o tempo dela, vai explicar cada procedimento antes de tocar. É importante a gente ter uma leitura, né, da situação em si. Sempre que possível, manter um acompanhante de confiança quando não for suspeito, tá? A gente tem que entender que o corpo dessa criança, o emocional, o psicológico já foi invadido. Então, o cuidado, ele vai ser sempre em prol de devolver a sensação de segurança para aquela criança e para aquele adolescente, tá? O impacto emocional nela é muito profundo. E muitas das vezes esse impacto emocional pode transpassar para o profissional. Porque são casos que mexem com a gente, né? Igual o caso que teve agora recentemente, o padrasto, se eu não me engano, estrupou uma criança e acabou engravidando uma criança de 10 anos. Então, assim, mexe. Faz a gente sentir tristeza, faz a gente sentir revolta, muitas vezes uma sensação de impotência. Quando isso acontece, é importante com que a gente converse com a equipe, não leve a culpa para si. Aquilo aconteceu, não foi culpa sua, você profissional, tá? Dependendo de como isso mexer, de como foi esse impacto emocional, você vê que você não está conseguindo, né, tirar isso da sua cabeça, procurar um apoio psicológico, uma conversa é muito importante. Cuidar, a gente tem que entender que para a gente cuidar de alguém, a gente precisa também estar cuidados, tá? Então isso também faz parte da ética profissional. Se você vê que aquele caso está mexendo com você não precisa necessariamente abandonar, mas é importante também ter um apoio psicológico para a gente se manter firmes e trabalhando. Gente, quando a gente fala de exploração infantil, a gente também tem que ter um senso de realidade e compreender melhor a dimensão desse problema. Porque quando a gente fala, né, explica, às vezes tenta falar sobre esse tema, sobre esse assunto, dá a alusão que são casos que são raros, que são distantes, só que não. A realidade é que esse assunto é um assunto de saúde pública, né? É um assunto de saúde pública, isso é um problema de saúde social, de legalidade, isso é um problema de saúde pública que vem acontecendo, porque os transtornos, a sequela desses transtornos são ínfimas. Então, o profissional ele tem que estar ligado que isso, infelizmente, ainda faz parte, né? Muitas das vezes do cotidiano. Apesar dessas notificações, muitas das vezes, não serem expostas, não ser um tema bastante exposto pela mídia, nós temos que ter esse senso de realidade e perceber que não é um caso raro, não são coisas que acontecem uma vez ou outra, não. É uma coisa que está presente, esteve presente e, infelizmente, é um problema de todo o país, né? De uma sociedade em si, de um todo. Então, o profissional de saúde, né, tanto o enfermeiro quanto o técnico de enfermagem, ele precisa entender que, às vezes, aquela vítima que chega ali para ele, né, naquela situação, é uma situação extrema, muitas das vezes essa vítima teve sim contato com outros profissionais de saúde, mas que ninguém percebeu que nada estava errado. Às vezes aquele adolescente chegou aqui até você, né, lá na sua unidade, no hospital, enfim, mas o profissional que atendeu esse adolescente quando esses abusos começaram, quando ele era uma criança, não perceberam, né? Então nada pôde fazer, não teve um tipo de notificação, não teve um certo tipo de acompanhamento e nem nada. Então, assim, muitas das vezes o profissional não percebe porque são queixas repetidas, são sintomas vagos, né? Uma alteração comportamental aqui e ali. Então, geralmente isso muitas das vezes passa despercebido. O que o profissional da saúde
ele deve ter na cabeça que é ele que vai fazer o acolhimento, tá? É ele que vai observar, que vai fazer o acolhimento. O técnico de enfermagem que vai passar mais tempo perto desse paciente, vai passar mais tempo ali perto, em contato com a família, né? Então, muitas das vezes, vai perceber aquilo que não está anotado na ficha, aquilo que não está diagnosticado, e isso faz total diferença. O que nós temos que entender? Que a exploração infantil quase sempre vem acompanhada pela manipulação, medo e silêncio. Criança, ela é facilmente manipulada, geralmente ela é manipulada pelas pessoas que a cercam em volta dela. Então, nada de informação vai vir tão simples, muitas das vezes, do jeito que a gente pensa. Você vai perguntar, ela vai falar, não, tá? A criança, ela pode ter sido ameaçada, ela pode se sentir culpada, né? Ou pode ter sido convencida que aquilo que ela passava era um ato normal na vida dela. Então, a ausência de denúncia não significa ausência de violência. Às vezes, essa criança só vai entender o que aconteceu isso com ela, não naquele momento, mas depois de 5, 6, 7, 10 anos, quando chegar na vida adulta. Então, esse tempo vago, muitas das vezes, ficou por conta que ela não entendia, né? De uma certa forma, ela foi manipulada para não entender aquilo que aconteceu, o que ela vivenciou. Então, galera, assim, só para fechar esse contexto, né, o profissional de saúde, nós não vamos esperar que esse pedido de ajuda, que essa situação real se fale de uma forma tão clara, né, de uma forma tão fácil, tá? Às vezes o pedido de ajuda daquela criança, daquele adolescente, daquele bebê, vem de uma forma, de um comportamento retraído, vem de um isolamento, vem de um medo extremo, tá? Ou até um silêncio que pesa no ambiente. Às vezes, como eu falei anteriormente, a comunicação verbal não vai dizer, mas a não verbal vai dizer em tudo. Nesse momento da abordagem, nós profissionais de saúde, né, enfermagem, enfermeiro, técnico de enfermagem, nós temos que ser um ponto de estabilidade para aquela vítima, tá? Ela precisa entender que está diante de uma pessoa que é seguro, que transmite segurança, que não vai julgar, que não vai brigar e não vai obrigá-la a falar. Então, a escuta, ela vem de importância, de grande importância nesse momento. Escutar não é interrogar. Escutar é uma forma também de acolher. É permitir com que essa vítima conte a sua versão no tempo dela. É permitir que essa vítima desabafe no tempo dela. Muitas das vezes ela não vai dizer o que aconteceu às claras, mas ela pode dar pistas. Pode dizer que tem medo de alguém, que não quer voltar mais para casa, que não gosta quando determinada pessoa chega perto. A criança está separada do pai e da mãe, mas prefere morar com o pai, porque não gosta de morar com a mãe por conta do padrasto. O que esse padrasto fez? O que aconteceu para quebrar esse elo de confiança, né? Esses fragmentos são muito importantes. E isso tudo a gente consegue filtrar através da escuta. Então, a escuta acolhedora, ela vai envolver todo um comportamento por parte do profissional. Vai envolver o olhar no nível da criança, usar uma linguagem que acesse, que conecte, validar sentimento, frases que transpareça segurança, como você não fez nada de errado, ou você é muito corajosa porque você está me contando, por estar aqui me contando, vai ajudar a reduzir bastante o peso, né, que elas carregam. Quando a gente fala em sinais físicos, o corpo ele guarda marcas e também pistas, né, de diversas situações. Então, o corpo da criança ela pode apresentar sinais que não podem ser ignorados de jeito nenhum. Por exemplo, lesões em áreas íntimas, dificuldades para caminhar, para sentar,
dor ao urinar, sangramento na hora de fazer xixi, sangramento anal também, infecções de repetição, como eu já falei, ISTs, presença de infecções sexualmente transmissíveis, são achados que precisa de uma atenção imediata da equipe por conta dessas pistas. Tá? Nem sempre a lesão ela vai ser 100% visível. Às vezes o sinal ele é discreto. Então, várias idas ao sistema de saúde, várias idas ao hospital, né? Queixas semelhantes, sempre acompanhada por alguém que não permita com que a criança conte literalmente o que aconteceu. Isso é importante ser avaliado também. Se puder, registrado e anexado ao prontuário. É um assunto que remete a situações que são pesadas, né? Que mexe profundamente com qualquer ser humano, qualquer um que tem uma noção, né, do que é notícias como essas, né, de bebês sendo estrupados, enfim, são notícias que quem tem caráter, coração que é de bem, qualquer um vai ficar revoltado, mas em equipe, quando a gente tem um acompanhamento, né, um vínculo, um elo, situações também vai mexer com a equipe. Então é comum sentir revolta, sentir tristeza, sentir sensação de impotência, mas a gente tem que lembrar que nós somos profissionais e nós não podemos carregar isso sozinho. É importante sempre a conversa com a equipe, buscar apoio, reconhecer os nossos limites como profissionais também. Isso é importante para a gente poder se proteger e também para continuar o cuidado com qualidade. Bom, galera, e aí fica aquela, né? Criança tem o direito de ser criança. Ela tem direito à proteção, ao cuidado, ao amor, dignidade. E quando a violência chega até nós, que somos profissionais de saúde, representamos serviços de saúde, ela não vem com rótulo. Então é necessário ter um filtro por parte do profissional para que isso seja identificado. E também, muitas das vezes, isso vem como forma de dor, medo, silêncio. Então, somos nós que observamos, que acolhemos, que temos aquele primeiro contato. Então, nós também podemos ser a primeira chave, o primeiro gatilho para poder tirar uma criança de um ciclo de exploração. Isso não é apenas assistência. Nós, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nós advogamos a saúde e a gente sabe que saber filtrar, saber reconhecer, notificar e acolher é uma defesa à vida. E assim nós encerramos nossa aula, gente. Muito obrigado quem acompanhou até aqui. Se vocês gostaram, vocês me dêem um joinha. E é isso.